Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Vamos já arrancar a fundo que 2025 promete. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Uma página de Instagram. Isto é engraçado quando a gente começa a trabalhar com Instagram. A gente vai cada vez menos ao Instagram. Exato. Uma página de Instagram que eu visito todos os dias. Epá, pergunta difícil, Rita. Que eu propositadamente vá, não tenho nenhuma. Sim. Há assim um hobby ou assim uma coisa que espreites não tenha nada a ver com... Isso é muito... Eu adoro saber isso. Eu adoro... Pronto, eu sou engenheira e, portanto... mas poderia não ter nada a ver com isto. Eu adoro decoração e arquitetura e, portanto... tudo que tenha a ver com arquitetura... O teu algoritmo... Exatamente, o algoritmo manda muita coisa sobre arquitetura, design e decoração. Portanto, são três coisas que eu adoro. E, portanto, talvez sejam as coisas que me fazem parar claramente para fazer scroll. Sim, tão bom. Um cheiro da tua infância? Um cheiro da minha infância. Aquele cheiro quando nós estamos a chegar ao Algarve. Ai, tanta gente diz isso aqui, é engraçado. É Esteva, não é? Eu acho que é Esteva. Eu não sei se é Esteva ou se é o alfarroba com aqueles... Não sei nem eu aprendi aqui, o Esteva foi... É Esteva, é capaz de ser. Não sei como aprendi é que se chama. Aqui, acho que é... Sim, mas é quando nós estamos ali claramente a passar a serra e começa a vir aquele cheiro... Era onde passavas férias? Era onde eu passava férias todos os meus verões com os meus irmãos e com os meus pais. Ficávamos um mês sempre no Algarve, em junho. Era onde? Em que sítio do Algarve? Ficava em Ferragudo. E eu no Alvor, ia muitas vezes a Ferragudo. Nós também imensas vezes também íamos em agosto sempre. Não, nós íamos em junho. Eu acho que nós íamos em agosto, não tenho certeza. Nós íamos sempre em junho. Então não nos cruzámos. Portanto, Praia do Pintadinho. Mas íamos sempre a Ferragudo comer peixe. Claro, era o sítio e ainda continua a ser um dos sítios. Portimão também, era muito conhecido pela zona das Sardinhas, mas nós estávamos do lado de cá. Se calhar Portimão para as sardinhas e Ferragudo para um peixe, daqueles bom peixe. Exatamente. O que é que fazes ou para onde é que vais quando precisas de recomeçar, respirar fundo, tomar uma decisão? Eu sou marodependente e, portanto... Temos montes de coisas em comum, já vi. Eu tenho que viver ao pé do mar. É uma coisa muito engraçada. Porque se eu souber que não... Uma coisa é a gente ir passar férias e não estamos junto ao mar e está tudo tranquilo. Certo. Agora, por exemplo, para viver, se me dissessem assim, tens que ir viver longe do mar, acho que é uma sensação de claustrofobia. E, portanto, eu tenho que saber que tenho o mar ali. Portanto, o mar, claramente, portanto, eu sou uma pessoa de praia e de verão, ou o Alentejo, pronto, eu adoro o Alentejo, portanto, mas pronto, também tem a ver com aquele Alentejo que mistura também mar e exatamente, Alentejo litoral. O litoral é lindo, também adoro, mas gosto também de qualquer gosto Alentejo. Muito de qualquer Alentejo, até porque a minha família é de Évora, portanto... Eu também. Nós somos irmãs. Vai na volta, ainda temos aqui... Nós temos parentes. Temos para aqui parentes, não é? A minha avó é de Évora. A minha família é toda de Évora. Olha, a mãe, do meu lado, a minha mãe também. A minha mãe toda nascida e criada, do meu pai também é de Vila Buim, portanto mais perto de Elvas, mas todos também, alguns já nasceram em Évora. Um dia para onde não querias voltar? 2004. 27 de agosto de 2004. Então, sabes a data e tudo. E podes só resumidamente... Foi a morte do meu irmão. Pois, é aquele dia que não... Não. Que não. Palavra preferida? Palavra preferida? Amizade. Tão bonito. Então, qual é a diferença? Para muita gente diz amor, porque é amizade. A amizade também é uma forma de amor. É uma forma de amor, porque eu gosto, é assim, lá está, por ser uma forma de amor, mas eu acho que realmente a amizade é... Eu costumo dizer que sou uma sortuda, não só com a família que tenho, mas principalmente com os amigos que escolhi. E por isso a amizade para mim é realmente muito... Ai, estou-me emocionada. Ninguém faz o caminho sozinho. E a gente com os amigos tem a oportunidade de escolher. Os amigos são a família que nós escolhemos. São a família que a gente escolhe. Escreveu essa frase e muitos autores escrevem uma frase assim. É um clichê, mas é muito verdadeiro. E eu acho que é muito importante as pessoas também terem noção que é assim. E não têm que ser e permanecer. É como o marido. Exatamente. Também é aquele membro que nós escolhemos. E não tem que ser permanentemente, ou seja, aquela velha questão de mas as amizades têm que ser as mesmas. É assim, eu acho que quando elas são profundas, até às vezes podemos estar longos anos sem... Sim. Eu tenho vários casos. E depois ser tudo igual. É tudo igual, é inacreditável. Parece que ainda foi ontem que tínhamos estado. Não muda mesmo nada.
E eu acho que isso é muito Essa relevante. sensação é tão boa, É não é? espetacular. E eu sou uma sortuda nisso. Eu posso dizer que sou mesmo uma grande sortuda. Tenho muitas amizades de décadas e, portanto, amizade sem dúvida define a minha vida. E quem me conhece sabe que eu dou uma primazia gigantesca aos amigos. Sou daquelas que posso estar algum tempo sem falar, mas que volta e meia manda mensagem e que telefono e que estou sempre, quando alguém desafia para alguma coisa, eu arranjo sempre tempo para poder estar com eles. Sempre. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para o futuro das próximas gerações, literacia financeira infantil. A nossa convidada, ou a minha convidada, também é a vossa, vá, Cristina Judas, que se dedica a ensinar crianças e os seus educadores a lidar com o dinheiro de forma consciente, divertida e prática. Tudo começou no Natal, isto é esta história, eu quero saber tudo. Tudo começou no Natal de 2021, quando decidiu oferecer aos filhos um jogo de tabuleiro com o propósito de estimular a sua literacia financeira. Essa simples escolha abriu as portas para um novo mundo de aprendizagem e meses depois levou a assistir ao maior evento de finanças em Portugal, onde se inspirou para mergulhar de cabeça nesta área. Foi assim, não foi? Foi exatamente assim. Mas a sua ligação com as finanças remonta aos 17 anos, quando a sua vida familiar sofreu uma reviravolta, sem dinheiro para ir para a faculdade, teve um orçamento muito limitado de 300 euros por mês para cobrir todas as suas despesas. Pronto, isto é que é super custo, que acho que vamos começar por essa história, está bem? Hoje é uma especialista em educação financeira infantil e acredita que ao preparar as crianças para gerirem o dinheiro de forma sábia e criativa, estamos a dar-lhes ferramentas para investirem no seu futuro. Não percam esta conversa inspiradora sobre como transformar desafios pessoais em oportunidades e preparar as novas gerações para um futuro mais sustentável e independente. Isto aqui devia ser disciplina nas escolas, não era? Isso é sempre aquela. É quase que a primeira pergunta sempre que me fazem. Antes de mais, Rita, obrigada pelo convite. por estares aqui na caravana e por nos dares estas, ou te propores a dar-nos estas ferramentas todas para 2025. Estou cheio de esperança que toda a gente Eu também, use este sinceramente episódio. eu também, e obrigada por mais uma vez termos a oportunidade. Eu costumo dizer que todas as oportunidades que eu tenho para falar sobre dinheiro e dinheiro para crianças são excelentes, mas obviamente a tua plataforma tem uma visibilidade diferente, com um público muito qualificado e que eu acho Querida, que eu já acho está que vai a dizer bem de vocês. e que eu acho que sem dúvida vai ser muito relevante para este tema, que acaba por ser muito premente, aliás, já começa a ser muito falado, Sim, até, bocadinho mais do até que pelos quando nossos éramos governantes. crianças, não é? Exatamente, e até pelos nossos governantes, aliás, foi aprovado já neste Orçamento do Estado a obrigatoriedade, ou pelo menos a intenção de haver literacia financeira. Sim. Sim, exatamente, para Está 2025. Portanto, isto é espetacular. Palmas. o Orçamento de Estado de 2025 já prevê uma rubrica para isso. Aham, Agora é sempre um tema discutível, não é? claro. Porque é como é que se vai operacionalizar, mas eu costumo dizer que é assim, primeiro tem que se fazer e depois logo Exato. cá em Portugal Primeiro avança-se. primeiro tem que se avançar e depois perceber muito bem Exato. como é que isto depois se operacionaliza. E eu acho que estamos cá, no meu caso em concreto, também para também fazer parte dessa construção, porque vai Exato. passar muito, obviamente, pela qualificação também dos nossos professores, porque estamos a falar de um tema que é muito mais do que técnico, não é? É Ao muito mais do que contrário, ensinar matemática, é não é? muito, aliás, está muito fora disso. Eu costumo Certo. dizer que, e aqui não tem só a ver com literacia financeira infantil, tem a ver com a literacia financeira Em geral. em geral, que Nós é. estamos lá. Nós estamos neste momento, já não lá. estamos em último lugar, estamos em Ai, que penúltimo. horror. Portanto, já houve Pronto, aqui, já não é tudo mau. já não é tudo mau. Mas realmente nós estamos nos últimos lugares na literacia financeira e isso acho que é um bom ponto para pegarmos já no início, que é, ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina, nós não temos que dominar matemática para sabermos lidar com o nosso dinheiro, gerir o nosso dinheiro e até fazer multiplicar o nosso dinheiro. Estamos a falar de matemática básica. E Claro. quando falamos de matemática básica é mesmo contas de somar e subtrair. É como ir e ao multiplicar. supermercado, não é? Exatamente. E às vezes é preciso primeiro já desmistificar esta questão, que a educação financeira ou literacia financeira é muito mais... Não tem fórmulas, é muito mais... nem raízes ao quadrado, não, nem nada de forma, disso. Claro que é assim, quando entramos... Quem vai fazer gestão financeira, viver Claro. como gestor financeiro, gestor de fundos e etc., entramos em modelos matemáticos Claro. mais complexos, mas não é o caso. Estamos a falar de famílias, estamos a falar do cidadão comum, em que matemática básica é mais do que suficiente para
Fazer não só para crescer. ter uma vida financeira muito mais confortável, um domínio sobre as nossas finanças que eu acho que é essencial, e acima de tudo também saber multiplicá-lo, que esta é que é a verdadeira questão. Exato. Melhorámos ainda assim muito, porque eu ainda cresci a não se falar, ainda vivo um bocadinho às vezes com a família acima de mim, a geração acima de mim, que é feio falar de dinheiro. É um tabu, esta é que é a Uhum. realidade, não é? Porque Mas é cultural, não é? é É um bocadinho nosso. é Noutros cultural e não é países só, é. não é só, é assim, em termos gerais, já agora só para ter esta noção, é óbvio que nós estamos nos últimos lugares, obviamente há países em que a literacia financeira é muito mais, em que é um assunto que se fala muito Sim, mais, mas também ainda não é uma coisa tão disseminada assim mas por exemplo, a um nível global. americano, Agora, quando vamos falar dos Estados Unidos, aí exato. sim estamos a Eles falar dizem de logo quanto é que ganham e quanto é que não sei o quê, não é? obviamente estamos numa outra realidade, mas Sim. isso também tem a ver exatamente com a questão de estarmos a falar de um mercado liberal, de um mercado completamente aberto e, portanto, um capital aberto. Portanto, temos empresas cujo financiamento, na maior parte dos casos, é feito através daquilo que se chama capital aberto e, portanto, ou seja, as pessoas têm a capacidade ou a possibilidade de participar nesse capital, portanto, ser Uhum. acionistas dessas empresas. É assim que a maior parte das empresas se financia. E, portanto, isso também faz com que todo o sistema Certo, seja económico seja diferente. completamente diferente e, obviamente, isso depois é uma bola de neve. O que não acontece tanto na Europa e muito menos no sul da Europa, que é o nosso caso Sim. em particular, mas que tem muito a ver com uma questão cultural, porque as crenças que nós trazemos, eu costumo brincar aqui com uma analogia com a história do What happens in Vegas stay in Vegas, e eu costumo dizer o que Uhum. acontece na infância não fica na infância. E essa é a realidade. E é para tudo na vida. Certo. Tudo o que nos acontece na infância, tudo aquilo que nós vivemos, experienciamos na infância, trazemos Trazemos. mais para a esquerda, mais para a direita, Uhum. nós trazemos para a vida adulta. E no dinheiro não é diferente, ainda com uma carga emocional muito maior do que em outros temas. Porque o dinheiro é emocional, esta é a verdade. E tem muito a ver com isso, não é? É feio falar de dinheiro, é feio pedir dinheiro, é Uhum. feio dizer que se gosta de dinheiro, mas a realidade é que todos nós nascemos a gostar de dinheiro. Uhum. Esta é a verdade. Porque o dinheiro em si não tem mal Sim, quando absolutamente recebemos nenhum. aquela notinha no Natal, não é? E Aquela porque é alegria quando natural, éramos Rita. pequeninos. E é natural gostar de dinheiro, porquê? Porque ali muito cedo, ali 2, 3 anos de idade, quando as crianças se começam a perceber do que é o dinheiro, e o que é isto das crianças se aperceberem do que é o dinheiro? É o que É é que elas lhes pode perceberem trazer. que é através do dinheiro que elas conseguem trazer as coisas para casa. E portanto é muito E as coisas natural. que gostam, não é? Exatamente, seja comida, roupa, brinquedos, Uhum. aquilo que seja. Então é muito natural, se é dessa forma que se traz coisas para casa, que seja uma coisa que se nasce a gostar. Uhum. Caramba, se é através disso que eu consigo trazer o que eu quero e o que eu preciso aqui para casa, é natural gostar. A construção que depois é feita em cima disto é que acaba por moldar completamente aquilo que é o nosso comportamento face ao dinheiro. Uhum. E por isso é que depois ouvimos que o dinheiro não nasce das árvores, o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, quem tem dinheiro é corrupto, falar de dinheiro é feio. Ou seja, isto é um conjunto de crenças que nos são repetidas Uhum. e que nós, de uma forma mais consciente ou inconsciente, vamos alinhando a nossa vida em função disto. Portanto, o que é que a educação financeira infantil nos traz? A possibilidade de nós criarmos um sistema de crenças muito mais positivo relativamente ao dinheiro. Porque depois o que é que acontece na vida adulta e principalmente depois quem se depara, não só por questões pessoais, porque eu costumo dizer que é assim, tínhamos muito ou pouco, todos nós vamos ter que lidar com o dinheiro. Certo. Não há outra forma. A sociedade está organizada desta maneira. O dinheiro foi inventado para substituirmos as trocas diretas. Claro. Em Portanto, vez de falarmos de galinhas e porcos, estamos a exatamente, falar eu de. dou tomates para receber Uhum. batatas, mas eu nem sequer quero batatas. Portanto, ou seja, foi para a simplificação de um sistema que durou durante vários Uhum. anos e que depois foi substituído pela moeda, exatamente para facilitar este sistema de trocas. Ora, quando nós nascemos Uhum. a achar que tudo isto é mau, Uhum. não é? O que é que acontece? Nós começamos a criar um sistema de crenças mais Certo. negativo. A nossa possibilidade de trabalhar isto desde muito cedo é criar este sistema mais positivo. O que é que acontece quando nós chegamos à fase adulta por N coisas? Ou porque começamos a ter dificuldades, endividamentos, etc. E, portanto, temos que obrigatoriamente ir entender mais sobre o dinheiro, porque estamos a passar por alguns desafios. Uhum. Ou porque, pura e simplesmente, percebemos que há outras formas de multiplicar dinheiro e de fazer dinheiro, e se calhar começo a estudar mais o assunto. E o que é que acontece normalmente? Eu começo a perceber que tenho que
ressignificar as minhas crenças. Portanto, eu tenho que me reeducar relativamente a um conjunto de comportamentos, de valores e até de comportamentos relativamente ao dinheiro. Se eu fizer isto desde a infância, eu já não vou fazer este caminho quando sou adulta. Portanto, eu já não tenho que fazer aqui uma reeducação do meu comportamento ou do meu sistema de crenças face ao dinheiro, porque eu estou a construí-lo de uma forma muito mais positiva. E eu acho que isto é relevante porque as pessoas também acham que é assim, é possível a gente não ter crenças. Isso é impossível, todos nós temos crenças. Podem ser, e ainda bem que existem, não é? Porque senão a gente achava todos, um bocadinho como o Asterix, que o céu um dia nos podia cair na cabeça. Portanto, porque uma crença não é mais do que uma verdade absoluta, é algo que nós acreditamos que é assim e é assim. Certo. Portanto, ainda bem que a gente acredita que o céu é azul ou que pode chover e que está lá sossegado e que a terra é firme, porque senão, se nós não tivéssemos também um conjunto significativo de crenças, nós não acreditávamos absolutamente nada. Portanto, é positivo nós termos crenças. Elas não nos podem ou não nos devem limitar. Portanto, nós, a possibilidade que temos com a educação financeira infantil é exatamente isto. A oportunidade de começarmos a criar um sistema de crenças muito mais positivo face a um recurso, porque não é mais do que isto, a um recurso que nos vai ser útil para o resto da vida, essencial para o resto da vida, e que só este twist de nós mudarmos a forma como olhamos para ele, de que não tem que ser algo mau, antes pelo contrário, pode nos potenciar. Eu posso ajudar muito mais pessoas. Aquilo que define a pessoa não é a quantidade de dinheiro que ela tem. A quantidade de dinheiro que ela tem apenas vai potenciar aquilo que já lá está dentro. Eu brinco muitas vezes, em algumas palestras que faço, com uma laranja, faço uma analogia com a laranja, a dizer que é impossível sair dentro da laranja algo diferente de sumo de laranja. A menos que alguém tenha colocado dentro da laranja algo diferente. Portanto, só sai dentro da laranja aquilo que a gente coloca dentro da laranja. É a mesma coisa com as crianças. Só sai dentro das crianças aquilo que a gente colocar dentro das crianças. E eu acho que é muito E é uma importante. oportunidade então para... Exatamente. Então agora vamos... Aquela história de aos 17 anos a tua família sofrer assim um grande revés, não é? O que é que se passou? Então, é assim, eu sou de uma família grande. Débora? Débora, exatamente. Portanto, nós somos 5 filhos. E pronto, e até esse verão de 1998, uma data marcante também a Portugal, à altura da Expo, nós não vivíamos com qualquer tipo de constrangimento financeiro, também não era um assunto que fosse, lá está, muito falado, para o bem ou para o mal não era falado. Deixa-me só interromper para te perguntar isto, eu acho que até vem de um lado de humildade, que é de não ostentar, tipo, não se falava porque não se queria mostrar que se tinha mais do que a pessoa ao Sim, lado. também havia muito isso. É um bocadinho um respeito, não é? Exatamente, Eu acho que havia não é muito uma isso. coisa tipo super negativa, acho que é uma coisa de respeito, não vou estar a mostrar quando tenho, e ainda muitas vezes eu digo isto aos meus filhos, não, não, não se mostra, não se diz o que é que temos, não Não é? tem que, eu acho que tem muito a ver exatamente com a nossa cultura, com o facto de não se falar abertamente de Certo. dinheiro e de haver sempre esta carga muito negativa de se mostrar que se vive bem ou que se. Sim, sim. Ou que, Mas um bocadinho por respeito muito, ao outro, não é? às vezes é por respeito, outras vezes é por isso simplesmente porque nem sequer se liga, nem sequer está aí ligar. Às vezes é mais profundo ainda do que isso, que é. Quer dizer, é um assunto que eu acho, é o que é, e é um assunto que, na maior parte dos casos, eu acho que quando tem a ver com a família, que é nós não vamos subcarregar as crianças ou os miúdos com assuntos que são de adultos. São dos adultos. É isso, também há Pronto, isso. e isto também cria aqui uma barreira muito grande e, principalmente, no nosso caso em concreto, foi um choque, não é? Porque nós vivíamos lindamente, muitíssimo bem, e de repente, aos 17 anos, é óbvio que estes processos não acontecem de um dia para o outro. Portanto, hoje nós temos essa clareza que era um processo que já vinha a acontecer há alguns anos na nossa família, por conta de uma situação que os meus pais viveram, mas que eles acharam sempre que iam conseguir resolver. E lá está, e como financeiramente estavam altamente confortáveis, nunca acharam que aquilo se arrastasse por tanto tempo, de forma a terem que ir dilapidando o património sem conseguirem fazer a reposição do mesmo. O que é que acontece em 1998? É quando os meus pais são deparados com a situação de que eu também tenho que ir, os meus irmãos já estavam todos na universidade, eu também tenho que ir para a universidade e já não conseguiam fazer esse esforço financeiro, não é? E portanto, ainda eu sou deparada... que tinham que vir, vinham para Lisboa? Ou não, para... a gente já vivia em Lisboa, nós já vivíamos viviam todos em Lisboa, mas já não havia essa capacidade financeira. E portanto é quando eu sou deparada com esta primeira questão de nós não temos dinheiro para tu ir para a universidade. Eu estudei em escolas públicas, portanto, mesmo na universidade eu fui para uma universidade pública.
o que ainda gera mais perplexidade, não é? Porque nós estávamos a falar de Muito, propinas. sim. ah, Anuais, poucas, não sei o Na quê, altura sim. eu lembro-me que eram uns 60 contos, mais coisa menos coisa, não chegava. Mas depois era aquilo do dia a dia, Mas não depois é? era a Os gestão do dia a transportes, dia, não é? ou Porque comida, isto ou não é só pagar as propinas, não uhum, é? A gente tem que ir para a os universidade, livros, temos ou os coisa, sim. livros, temos que comer. E quando a gente se depara com uma situação destas na família, para uma adolescente, porque eu tinha 17 anos quando isto aconteceu, entrei para a universidade com 17, há um sentimento, primeiro há um sentimento de vergonha enorme, porque nós também pertencíamos eu pertencia a um nível social e tinha amigos de um estrato social que de repente eu não me encaixava. Uhum, E portanto há aqui uma primeira quebra ou um primeiro ganhar de consciência que é de género, agora percebo porque é que eu às vezes pedia para fazer não sei o quê e não dava, e não e então certo. acaba por haver um afastamento natural da minha parte, de dizer assim: "Eu nem sequer vou fazer porque não há dinheiro para isto", até porque eu tinha que gerir com o meu dinheiro que eu tinha, que foi um tio meu que à época, nos ajudou e me deu esta mesada para eu poder gerir a minha vida. E isto acaba por haver também aqui um afastamento, portanto eu acabo por achar que também era um peso para a vida dos meus pais. E portanto o que acontece, isto tudo obviamente não é consciente, nesta, Claro, esta miúda é altamente nada disto, nada. é uma reação natural. Agora Agora é que quando a gente olhas olha para para trás, trás, consegues consigo perceber. fazer a história, não é? Exato, refazer a história, Uhum, mas o comportamento natural que aconteceu foi um afastamento daquilo que era o meu círculo de amigos, do meu círculo de amigos, não deixei de falar com eles, mas não havia uma proximidade tão grande, mas que é curioso que lá está, ainda se mantém, mas depois houve várias amizades uhum. que depois foram recuperadas ou que foram retomadas, mas há aqui esta proteção natural que nós fazemos sem ser consciente. E com os meus pais é a mesma coisa. Por exemplo, eu lembro-me que quando saía para a universidade eu tentava ser o menor peso possível. Portanto, eu se pudesse nunca comer em casa, se pudesse. Para quê? Sim. E agora, isto é consciente, Rita? Claro que não. Não. Nunca foi Uhum, consciente. Hoje olho para trás e percebo porque é que eu não queria fazer. Porque eu sentia isso. É preciso, lá está, depois a gente faz um processo de reflexão. À época eu não pensava nada disto, não é? certo. À época era um bocadinho de sobrevivência. Uhum. E em alguns meses foi mesmo de sobrevivência. Mas agora, quando olho para trás, E eras tu que tinhas que gerir aqueles aqueles, 300 tinha que euros. gerir aqueles 300 € para tudo. Uhum. Para tudo. Na altura também, eu já tinha telemóvel, na altura, aliás, acho que eu Foi já quando estava em apareceu, não é? 1998, Sim. já Sim. havia. Sim. Portanto, mesmo e era carregamentos, era Telecel, na altura Certo, ainda era certo. Telecel, não é? Verdade. E os números ainda começavam por 1996 ou 1991, Ai, que eu ainda já me não lembro me disso. lembro. E lembro-me Pois é, não que tinha o 9. não, O só 9 depois é veio que depois. Pois foi. veio aquela contração dos números. Exatamente. Portanto, eu tinha que fazer a gestão daquele orçamento para tudo o que acontecesse no mês. Para quem nunca tinha feito a gestão de um orçamento, Uhum. claro que os desafios foram grandes, não é? E depois começar a ter também aquilo que é o normal da vida de todos os dias, que é há Uhum. sempre um imprevistozinho qualquer, não é? Certo. E Sempre. portanto, por menor que ele Mas fosse, tu não foste para essa área, não, nada a não. ver. Depois foste para a Eu fui engenharia? para a engenharia, porque Sim. sempre quis engenharia, Uhum. e sempre quis engenharia química, e foi para onde eu entrei. Ah, e O que é fiz engenharia química? Desculpa a porque ignorância. Não, mas o que é? engenharia química, por exemplo, tudo o que tem a ver com farmácia, Ok, petróleos, aliás, a química está quase presente em todo lado, certo. cimentos, portanto, Ok, a química está presente em quase tudo. As garrafas de plástico, tudo isso tem certo. processos químicos por Uhum. trás. Pronto. Engenharia, porque eu acho que sempre tive cabeça de engenheira, sou muito pragmática, muito. E portanto Vá à tinha que ser. frente, sim. E sou muito. E depois acho que também acabei por ainda potenciar mais essa competência que é a resolução de problemas. Sim, Adoro resolver prática, problemas, sim. prática, muito focada, Uhum. portanto a engenharia tinha que ser. E química, porque eu, quando entro para a engenharia química, eu gostava mesmo de ter ido para plataformas petrolíferas. Hum, Tanto que a minha escolha no terceiro ano para a especialidade foi definida exatamente pelo facto de, à época, não admitirem ainda, isto é incrível, parece que já foi há tanto tempo, mulheres. mulheres. Ai, É verdade, parece que já foi há uma eternidade, pois. mas não foi assim há Mas tanto por tempo. acaso aquilo é um trabalho muito duro, não é? Hoje em dia claramente Fisicamente. já existem mulheres Já e existem. já existem, Sim. já há bastantes, sei lá, eu diria que se calhar nos Mas é últimos um 20 trabalho anos, nos duríssimo, não é? últimos, é porque é aquele não foi muito diferente depois a vida que eu acabei por ter, mas, ah,
Porque primeiro trabalha-se por turnos e depois é do género. Nós vamos para a plataforma, estamos 2 meses em offshore Uhum. e depois, ou onshore, e depois e depois estamos mais um mês, por exemplo, em terra. Portanto, Certo. existe ali um sistema mas eu não fui admitida nem em Angola, nem no Brasil, que foi as plataformas para as quais eu na altura Concorreste. concorri. E isso definiu o ramo para o qual eu escolhi. Portanto, nós ou íamos para o ramo indústria, Uhum. e eu queria o ramo indústria pesada, portanto, petroquímica, ou o outro ramo. Claro que depois há mais dentro da indústria química, há Sim. muito mais ramos, mas eu queria a petroquímica, que não foi possível, e então eu vou para o outro ramo, que é a área da gestão, na área da qualidade, ambiente e segurança. Portanto, que foi um boom também na altura, quando vieram as certificações das Sim, empresas, sim, sim. qualidade, ambiente, etc, etc. Pronto, e eu vou então para o ramo da gestão e acaba por, também lá está, eu faço engenharia química, entro na área da gestão de qualidade, ambiente e segurança e ainda antes de terminar o meu curso eu sou recrutada para a construção civil. Parece que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver também, mas para esta área muito específica da área da gestão da qualidade e certificações dentro das empresas, que foi onde eu tive durante muitos anos, e depois especializei-me também dentro da área da gestão de risco, onde tive 20 anos, portanto, já tive E 20 anos depois, já era quando bastante. foste mãe, aconteceu-lhe alguma coisa? Quando fui mãe, pronto, a nossa vida muda toda, não é? Certo. E foi o que aconteceu. Quando o Tomás nasce, há assim O teu primeiro o filho? meu primeiro filho, que tem 10 anos agora, eh, eu começo a ter uma preocupação muito grande em 2 áreas. Primeiro é na educação. Eu achava que não fazia sentido nenhum o meu filho ser educado e aprender exatamente no mesmo sistema de ensino que eu aprendi. Uhum. E estou a falar de modelos, não 10 estou a anos falar. depois, 10 anos depois continua, só para te avisar. Exatamente. Aliás, eu acho que este sistema tem 200 anos, ou Certo. já nem sei quantos anos é que tem o chamado sistema tradicional de ensino. Sim. Pronto. E então achava que isso não fazia sentido absolutamente nenhum. Porque se tudo evolui, se tudo tem uma progressão, uma evolução, não é natural nem normal Uhum. nós continuarmos a ensinar e a aprender E exatamente com da a mesma evolução que forma. tivemos agora nos últimos anos, que foi E ainda por cima com a assim, tecnologia, quer foi dizer, assim e nós uma somos da mudança geração em que gigante, não é? somos antes da internet e após a internet. Completamente. E portanto, Foi então há assim, assim um tipo, boom em pouco gigantesco. tempo. Exatamente. E portanto não me fazia sentido absolutamente nenhum. E isso fez-me procurar muita informação sobre sistemas educativos. Uhum. Portanto, essa foi a primeira Certo. grande procura sobre sistemas educacionais. E os meus filhos, felizmente ou infelizmente, lá está, Uhum. as coisas boas que o dinheiro nos proporciona, para os quais nos podemos preparar para isso. Os meus filhos têm. Eu não gosto de dizer a sorte porque acho que as coisas são construídas. Portanto, estudam num sistema de ensino diferente, no método da escola moderna, muito Uhum. que é adotado no norte da Europa, Uhum. portanto, muito ligado a projetos As em que eles coisas são práticas, não é? coisas Mais muito práticas, sim. onde os professores são os facilitadores e mentores, Uhum. e eles são o E eles centro. têm que resolver Eles problemas. são, exatamente, são muito estimulados para a autonomia, responsabilidade, resolução de problemas, pensamento crítico. Uhum. Portanto, meu filho tem disciplinas desde o primeiro ano, como filosofia, inteligência emocional, Certo. teatro, pronto, que são coisas que não são não curriculares, mas que no caso dele são Para eles curriculares, são, sim. mas que são muito mais do que só para a gente dizer que os nossos filhos têm efetivamente competências por trás muito Uhum. importantes a serem trabalhadas, nomeadamente aquelas que nós hoje em dia, nas grandes corporações e nas grandes empresas, Certo. andamos todos a correr atrás, que é as Uhum. soft skills, não é? Lá estamos nós outra vez, que nós começámos a trabalhar isto desde muito pequeninos, o caminho é muito mais simples, não é? Eu costumo dizer que a gente faz um caminho e depois parece que quando chegamos à fase adulta, vimos aqui repescar um conjunto de coisas que podia ter sido tudo muito mais fácil, não Uhum. é? E as soft skills é muito isso. Nós, mas tem muito a ver com os sistemas de ensino e o sistema de aprendizagem. Certo. Quer dizer, nós nascemos altamente criativos, curiosos, Uhum. com Destemidos. destemidos, e nós vamos sendo castrados, não é? Ou moldados. Claro que tem que haver aqui, temos que aprender a viver em sociedade, mas havia aqui coisas que nós poderíamos continuar a Sim, sim. alimentar e que nos são altamente Não nos úteis, devíamos que não nos esquecer. devíamos esquecer e deviam ser continuadas a ser estimuladas para a fase adulta, para resolver problemas, para, ah, para Por exemplo, o teatro, falar em público, não é? Tipo aquela que o depois destravar, exatamente. o ser solto, Uhum. o pensar fora da caixa. Certo. O teatro traz muito isto, Uhum. não é? A filosofia, o fazer perguntas, o querer Uhum. saber,
Ah, ah, O achar que o nenhuma achar pergunta que é nada é parva. parvo, exatamente. Estimular isto, não Aham. é? Porque como é que O a de gente. pensarmos pela nossa cabeça, Exatamente. sei lá, montes de E que coisas. depois, na realidade, é isso que nos vai ajudar na vida adulta, não é? Nós, Uhum. quando estamos com um problema, não vai ser com a mentalidade que eu tenho agora que eu vou conseguir resolver, não é? Por isso é que o brainstorming é tão genial, Sim, porque nós precisamos de pensar coisas completamente absurdas, muitas vezes, para conseguir chegar à solução de um problema que nós não estamos, senão não tínhamos, senão não era um problema, claro. não é? E resolver problemas é a vida, como eu Uhum. costumo dizer, não é? Quem não está disposto a resolver problemas não está disposto a viver. Portanto, isto para dizer o quê? Que pronto, isto começa tudo então com esta procura por sistemas de ensino alternativos e claro que há aqui depois de repente um reviver do género. Epá, mas uma das áreas que é fundamental foi assim um ato de clareza. Eu acho que foi aí que na altura não foi consciente, em que a minha história se começa a unir com a educação financeira infantil inconscientemente, que é um ato de proteção materno, que é o meu filho vai precisar de ter as ferramentas que eu não tive, Uhum. obviamente numa idade muito mais velha, que eu não tive quando isto aconteceu. Isto pode acontecer a qualquer um. Certo. A gente nunca sabe, Sim, não sim. é? E portanto, o que é que eu posso fazer para o meu filho, se um dia isto acontecer, ter as ferramentas certas para poder lidar com alguma coisa. Se isto foi consciente, assim como eu estou a dizer agora, Sim. Não. de todo. Mas uma clareza que eu tinha é: eu preciso que o meu filho aprenda a gerir dinheiro. Esta era clara na minha Uhum. cabeça. E então é quando eu começo à procura, eu fazia o que sabia, porque lá está, eu achava que educar financeiramente os meus filhos, se eu já fazia comigo, se eu até já era um assunto que eu estudava imenso e que procurava e que tinha feito, Uhum. até por força um bocadinho do meu percurso, que sabia mais do que suficiente para ensinar aos meus filhos. E quando eu me deparo com uma situação frustrante enquanto mãe, que é: "Epá, caramba, eu não estou a conseguir comunicar com o meu filho, porque tudo aquilo que eu falo e que eu acho que é básico, e estou até uma linguagem simples, ele não quer saber". Como é que é possível, e voltando aqui Uhum. um bocadinho, então, mas se nós todos nascemos a gostar de dinheiro, como é que ele não queria saber? Pá, e eu tenho muito para mim que se eu não estou a conseguir o problema obviamente não é dele, não é? Tem que ser Certo. meu. Então eu começo à procura começo a estudar mais sobre este tema. Porque é que ele não quer saber de dinheiro? Porque é que ele não se interessa? Porque é que ele continua a querer ser consumista? Onde é que eu estou a falhar? E Uhum. então eu começo à procura de mais informação sobre a educação financeira infantil. A história do jogo, ligando já aqui ao Sim. jogo. É, Portanto, essa era a que eu queria saber bem primeiro, quase. portanto, mas só para concluir aqui, antes de Uhum. chegarmos ao jogo, eu já fazia coisas com o meu filho, desde os cofrinhos, eu já lhe tentava dar uma mesada, mesmo tudo errado. Hoje em dia tenho perfeita consciência que era tudo errado. Portanto, não era o É a conhecimento em mesada que é si. errada? Eu já quero saber isso tudo. Não, a mesada é uma das ferramentas mais eficazes para Ok. educar financeiramente os filhos. Claro que existem outras, gosto sempre de Uhum. dizer isso. Tem a ver com a abordagem, é a forma como se traz a informação e o conhecimento às crianças. Fazendo aqui uma analogia muito rápida, porque é que os desenhos animados prendem os miúdos? Porque falam a linguagem dos miúdos. Não é só porque têm muita cor, Certo. é porque é lúdico, é porque é simples, é porque é prático, é porque materializa, é porque fala a linguagem da aprendizagem das crianças, que é o quê? Através da brincadeira. Uhum. E então foi quando eu comecei a perceber que não era o conhecimento em si, era a forma como eu trazia o conhecimento. Claro que depois existem técnicas que tiveram que ser ajustadas, porque eu fazia de forma incorreta. Mas até essa altura eu não tinha essa consciência. O jogo que trouxe foi uma clareza, portanto, esta procura de encontrar formas mais lúdicas então de ensinar o meu Tomás na altura. Eu deparo então com esse jogo que achei incrível, ah, ah, e isso faz com que eu diga assim: caramba, realmente é um tema que eu tenho imensa dificuldade em encontrar informação, principalmente, com qualidade e que defenda aqui um conjunto porque eu fui entretanto estudando coisas, Sim. e que defenda aqui um conjunto de coisas que para mim são fundamentais enquanto mãe e educadora, que é primeiro respeitar os estágios de desenvolvimento dos miúdos, e os níveis de maturidade, trazendo assuntos que são prementes e muito importantes, trazer desde a fase, da infância, e o jogo que traz é assim: "E porquê é que eu não me dedico a isto?" E comecei à procura de forma Uhum. intencional, Mas o portanto, jogo era o quê? o jogo é um jogo da Moneylab, portanto, da Bárbara Barroso, Sim. que ela criou na altura com a Science for You. Uhum. É uma edição que ela nem costuma ter assim com tanta frequência.
E, portanto, é um jogo de tabuleiro, uma espécie de monopólio, mas muito Sim. específico para a literacia financeira. Fala de ações, fala de investimentos de longo prazo. Ainda ontem estivemos a brincar em casa com ele. Ai, que giro. De matérias-primas, e com os cartõezinhos com perguntas e respostas, em que na prática treina aqui um conjunto de competências que, se nós as soubermos usar de forma muito intencional, eles adoram. Porque, por exemplo, eles constantemente têm que fazer escolhas no jogo. E, portanto, Certo. aquilo vai, ao fim e ao cabo, Que vão ter que fazer no vão futuro, fazer, não é? Que vão ter que exatamente, fazer ou na seja, vida. que vão ter que fazer na vida. Que é, por exemplo, faz uma pergunta, normalmente aquilo está dividido em duas categorias, que é rendas e poupança e despesas. E, consoante a casinha onde a gente calha no jogo, não é? Sim. E sempre que nós calhamos ou numa ou noutra, nós temos que fazer uma escolha. Então é do género, faz uma pergunta, do género, hoje é dia do Natal, vais ter que dar presentes à tua família. Como é que é a melhor maneira de fazer os presentes? Opção A, fazer uma lista com um orçamento definido, ou comprar sem saber, Sim. já não me lembro qual era a pergunta, mas é qualquer Sim, coisa do faz de género. conta. E eles têm que escolher A ou B. E consoante o A ou B, recebemos mais dinheiro ou menos dinheiro, ou temos que pagar, portanto, ou seja, aquilo vai estimulando também. E depois eu costumo dizer que quando nós entramos em contacto com a literacia financeira infantil, já não há forma da gente desver, não é? Sabes aquela coisa Certo. que quando nós vemos, já não conseguimos Sim, já não desver? dá a desver. E então, o que é que eu passo a dizer? Brinquem com os vossos filhos, mas para eles é brincadeira, para nós é intencional. Eu nunca mais consegui jogar ao Monopólio, a este jogo ou outros quaisquer, sem intencionalmente estar a fazer ali qualquer coisa, sem para eles é jogo. Certo. Mas para mim é uma Estás forma de eu estar a falar sobre alguma coisa, sobre um tema, Que giro. em que vou metendo aqui informação, não é? Por exemplo, este jogo permite-nos trabalhar escolhas. E depois vamos mais explicando. vale começar em brincadeira do que à séria, não é? A melhor Quando altura para forem- falir é em casa dos pais, não é? Exato. É a melhor altura para falir. Mais vale falir com 10 euros do que a gente falir com 10 E com mil. 10 anos. Não é? Pronto. E a verdade é esta. E nós temos essa possibilidade enquanto pais, orientadores e facilitadores e mentores da vida dos nossos filhos, não é? Eu costumo dizer que a infância, se nós virmos a infância para os nossos filhos como o treino daquilo que queremos que eles tenham na vida adulta, torna-nos a nós também, enquanto pais, mais leves. Né? Vamos treinar na infância aquilo que nós gostávamos que eles fossem ou que eles também queiram ser na vida adulta. Independentemente da profissão que venham a ter. Isto às vezes isso quer dizer o quê? Que já estás a formatar os teus filhos para... De forma nenhuma. Não, estás até a Eu estou-lhes a dar ouvi-los. as ferramentas para eles serem o que eles entenderem, independentemente do que venham a encontrar. E quando eu digo isto, não é só na área financeira, em outras áreas da vida. Mesmo a escolha da escola, como te falei, tem a ver com isso. Eu não sei o que é que os meus filhos vão ser. Aliás, nós as duas somos de uma geração que, se a gente há 30 anos falasse que ia haver influencers, podcasts, Certo, ninguém era acreditava, impossível, assim, ninguém é ganhava uma- dinheiro. eu- O que é isso? Uma profissão que eu tenho que não existia, Não não é? existia, não é? Sim. O que é que era um blogger? O que é que era? Não existia, Sim. não é? Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer com os meus filhos. Provavelmente vai acontecer o mesmo. Ainda por cima estamos agora numa nova hype com a inteligência artificial e que vão surgir novas profissões, certamente. Espero que não levem tom de preconceito como os influencers. Exato. Bolas. Por isso, o que é importante? É eles terem, lá está, as ferramentas necessárias, as competências necessárias para saberem navegar nesse mar, nessas novas profissões que surjam, independentemente de tudo o resto. Certo. Mas diz-me só uma coisa, esse jogo, o que é que daí, esse jogo que tu jogaste com os teus filhos, de repente tornou-se numa parte importante da tua vida? Tornou-se, porque lá está, com o aparecimento do jogo, há assim ganha assim um rasgo de consciência de que, e porquê é que eu não me dedico a estudar isto? E numa primeira E fase percebeste que aquilo também funcionou, não é? Que aquilo estava a funcionar. funcionava, e eu percebi que é assim, se calhar existe aqui uma fórmula de nós ajudarmos, da mesma maneira que existem outros métodos de ensino, etc. Provavelmente existem formas de ensinar as crianças para o dinheiro. E eu começo à procura de muita informação. Cá em Portugal não havia nada ainda muito estruturado, tirando o jogo, lá está. Existem jogos, obviamente que sim. Temos várias pessoas que pontualmente falam de literacia financeira infantil, mas não é uma coisa consistente e estruturada. É literacia financeira em É geral, literacia financeira. que é outra linguagem também, não é? É outra linguagem, é para adultos, estamos a falar de reeducação e não de educação, portanto, lá está, são universos completamente distintos. Aqui é a partir do zero. Aqui é a partir do zero.
e eu começo à procura no mundo ah, ah, de informação acerca disto. E acabo por encontrar nos Estados Unidos bastante informação. Na Austrália também encontrei alguma, depois acabei por fazer também uma pós-graduação no Brasil, específica de educação financeira infantil, mas aquilo que eu na altura encontrava, não havia um sítio único onde eu dissesse assim, não, isto cumpre aquilo, lá está. Por Certo. exemplo, os Estados Unidos têm imensa coisa, mas nem sempre as metodologias que eles lá adotam, do meu ponto de vista, Funcionam cá. não é só o funcionarem cá. Eu acho que do ponto de vista, ligando aqui várias áreas da educação, não respeitam, por exemplo, a criança enquanto indivíduo, principalmente no que diz respeito ao seu neurodesenvolvimento. Porque muitas vezes a gente trata as crianças, principalmente na área financeira, como se eles fossem mini-adultos. E eles não têm essa capacidade de entendimento. Por exemplo, faz um sucesso nas redes sociais dizer que que os filhos pagam renda e impostos em casa. Hum, Só que as crianças não têm a capacidade para entender isto. certo. Nem têm a maturidade cerebral para entender isto, porque nós temos de ter a noção que o nosso E cérebro até se calhar um bocado pesado para eles. é completamente Deixa lá isso para a contraproducente. vida tudo. Pronto, é completamente, e até pode ser contraproducente. Exato, pode ser Pode tipo ser até angustiante contraproducente. até, não é? Um E bocadinho. pode até virar o bico ao prego, como se Tipo, costuma não quer dizer. nada disto e eu Quando sou grande e começo a poder, não quer saber nada disto. Certo. E pode até virar a questão ao contrário. Verdade. Porquê? Porque é muito mais emocional do que propriamente técnico. E quando nós começamos a trabalhar aqui muito e a mexer muito nestas questões que eles não têm a maturidade emocional para lidar com, isto na vida adulta pode ter consequências gravíssimas. Pronto, e então o que é que eu percebo? Que eu tinha aqui primeiro, numa primeira fase, não foi com a intenção de gerar um negócio. Sim, Foi por e simplesmente para consumo interno, certo. com os meus E filhos. depois aí é que Mas que tinha que viste respeitar que aquilo estas coisas todas, não é? funcionava. Com as várias coisas que eu ia estudando e então fui montando aqui um puzzle Uhum. e que testava os meus filhos. O Tomás foi muito mais cobaia, porque eles depois acabam por ter 5 anos de diferença. A Teresa já veio numa fase em que eu já tinha tudo muito testado e muito estruturado. Sim, Lá cá sempre uma ela já aprendizagem, absorveu tudo e prontinho. nota-se uma diferença gigante, Que engraçado. na aquisição na Uhum. aquisição da aprendizagem e até nas próprias soft skills. Nas próprias soft skills. E então fui estudando, fui aprimorando, fui aplicando, fui E estudando então, muito. mas se as crianças, se essa parte tipo é muito pesada e séria, tipo, estás a pagar uma renda em casa, e tal, como é que transformaste disso numa parte para Porque nós uma. não temos que necessariamente. Primeiro é assim. E aqui é muito importante nós termos o conhecimento das outras. Primeiro, ter o conhecimento da neurociência, da Uhum. parte do neurodesenvolvimento infantil, é Certo. extremamente. E a parte da pedagogia é extremamente importante. E tu casaste essas E eu áreas. casei estas áreas todas. Na realidade, é isto em que assenta. Portanto, uma parentalidade positiva e consciente, um respeito muito grande sobre aquilo que é a maturidade e o neurodesenvolvimento das crianças, e depois como é que eu trago aqui este conhecimento técnico respeitando isto. Basicamente é quanto mais cedo ou quanto mais novas são as crianças, mais lúdico e mais brincadeira tem que ser. Todos nós, de certeza, que já vimos os nossos filhos replicarem comportamentos em casa que nós fazemos. E eles irem para cozinhas de brincadeira, fingir, e até às vezes falam com as bonecas da maneira como nós falamos com eles. O que é que eu comecei a perceber? E a ciência depois também nos explicava isto, nós somos um espelho, Certo. não é? Portanto, eles Por refletem, isso é que há os carrinhos de aquilo. supermercado pequeninos Há os para eles, carrinhos de não é? supermercado, nós podemos brincar às compras, e Certo. só este universo todo nos dá aqui uma panóplia de oportunidades de brincar, oportunidade de necessidades e desejos. Vamos brincar às compras. Uhum. Então vamos intencionalmente, para eles é uma brincadeira na mesma, eu continuo a fazer a compra dos alimentos que ela quer ou que ele quer, mas vou-lhe perguntando assim como quem não quer a coisa. Não estou à espera da resposta certa, lá está, respeitar aqui o A neurodesenvolvimento, fantasia, não é? a Também. fantasia e aqui e eles serem E a crianças, imaginação. que é, então a maçã é uma necessidade ou um desejo? É claro que eles as primeiras vezes, sei lá o que é uma necessidade e um desejo, mas nós vamos explicando. Uhum. Necessidades é coisas que nós precisamos para viver. Como é que é educar? Não é repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa todos os dias. Certo. Isso é educar. Uhum. Porque é que havia de ser diferente quando falamos de dinheiro e falamos de outras competências? Não é diferente. Vamos É como aproveitar estar à o dia a mesa. dia, É como estar à mesa, Ok. não é? Eu costumo dizer, quando vamos ao restaurante, Como lavar os dentes. lavar É os dentes. Uhum. O que é mais eficaz? É lavar 3 horas e 40 minutos os dentes uma única vez ou lavar todos os dias 3 minutos? Lavar Certo. todos os dias 3 minutos. Não é para eu lavar 3 horas e 40 numa única Sim, vez que eles vão vai-se logo ver. aprender e criam o hábito.
Portanto, é aproveitar o dia a dia para trabalhar estas competências. Uhum. E, portanto, e o dia, lá está a história de ver e desver, se a gente olhar, é impossível não haver todos os dias uma oportunidade de falar de dinheiro. Uhum. Agora, isto não tem que ser um massacre, nem tem que ser com a palavra dinheiro sempre. Certo. É o dia É a a vida. acontecer. É a vida a acontecer. Mãe, vamos brincar de. A minha filha, por exemplo, agora ganhou no Natal um mercado mesmo, que ela queria Uhum. muito o mercado. E então o que é que a gente agora passa a vida a brincar? A fazer compras. Eu vou às compras, gastar lá dinheiro, Uhum. que ela quer fazer na máquina registradora, e eu tenho que comprar os alimentos. E o que é que eu aproveito para fazer? Ela vai fazendo os preços à maneira dela, e eu vou-lhe perguntando: então e as bananas? Então e eu não sei o quê? É uma necessidade ou é um desejo? E ela umas vezes acerta, outras vezes Uhum. falha. E está tudo bem. E eu vou acertando a rota. Tu achas mesmo sei lá, que ela às vezes tem lá ela tem um telemóvel de brincar, daqueles de plástico, das Uhum. princesas. E assim, mas achas que o telemóvel é uma coisa que tu precisas muito ou que só queres? E já houve várias vezes que ela disse assim: é uma coisa que eu preciso imenso para trabalhar. Como é que eu aqui na loja Aquela não é a preciso? geração que precisa imenso. Eu preciso imenso. A minha filha disse, e ela disse: eu preciso imenso. Como é que eu aqui, se houver alguma coisa na loja, como é que eu faço? Exato. E nós temos que ir construindo Uhum. em cima disto, não é? E muito mais adequado aos tempos que se vivem, não é? Claro, não Porque é? realmente o telemóvel, por exemplo, aqui nada é importante esta coisa, mas realmente tem uma importância que se calhar Não não tinha tinha, há uns anos não atrás, não tinha. é? E a realidade é que é assim, para algumas famílias e para algumas pessoas, o facto do telemóvel hoje em dia já pode ser uma necessidade porque é uma questão de trabalho e Uhum. dependem dele para trabalhar. É tudo uma questão de racionalidade, não é? Claro. Agora, para uma criança, é uma necessidade ou é um desejo? Sim. É claramente um desejo, não Exato. é? Não Certo. precisa, mas o que é que uma criança precisa de um telefone? Uhum. Para nada. Sim. Nós vivemos perfeitamente sem telefone toda a nossa infância, não é? Hum. Íamos para precisávamos Claro. de falar com os pais, íamos à secretaria para ligarem para Pode ir para. casa. Que aliás é o que o meu filho faz, porque o meu filho não tem telemóvel e quando precisa de falar para casa, vai à Vai à secretaria, pede para secretaria. ligar à mãe ou à avó. Exato. Sim, em crianças ainda dá. Agora, nós é que já não. No outro dia vi uma coisa qualquer, um vídeo que dizia uma amiga minha, eram umas atrizes brasileiras, e a não sei quantas, que é uma atriz brasileira muito conhecida, apagou o WhatsApp e diz que está livre e solta e que passou a viver. E eu tipo, quem me dera apagar o meu WhatsApp, mas é impossível hoje em dia Eu não acho é que ter. tu tem que ser uma. Eu acho que nós também vivemos numa altura em que estamos aqui naquela onda de ao ferro ao fogo. E eu Uhum, acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. claro, E eu costumo dizer que não se metralham as ondas, porque elas vão vir na mesma, sim, não é? E portanto sim, mais vale aprender a surfá-las, exato. não é? E então aprender a surfar a onda da tecnologia não é dizer que ela é só má, porque ela Uhum, não é só má. claro. Ela tem muitas coisas boas. Uhum, E mesmo com as crianças, é óbvio que nós temos que limitar, e está mais do que estudado, que até à primeira infância, aliás, existem estudos que até aos 12 anos que indicam que eles devem realmente ter uma utilização muito restrita ou uhum, quase nula até aos 12 anos, etc, etc. Mas acho que tudo tem que ter um bom senso, claro, não é? Agora, tem que ser com regras. claro. Nós pais, que também Temos. existe essa questão, nós não somos os melhores amigos dos nossos filhos. Exato, nós temos que Nós somos regular aqui pais. e temos que regulá-los, não é? Não é? Porque E nós eles temos não. que impor limites. E há Uhum. aqui também, porque se vive também muito esta questão, e por um lado ainda bem, de termos uma parentalidade muito mais positiva e Uhum. consciente, E e ótimo, próxima, e certo? próxima, mas isso não quer dizer que a gente, é que depois passamos Uhum. Para o pelo outro resto da lado medalha, não é? e Que é a permissividade. que eles Ai, é o que meu filho mandam. agora tem voz, e tem que ter naquilo que eu achar que ele tem que ter voz. Uhum. Há outras coisas que ele não tem voz. Sou eu que estabeleço as regras. Dentro daquelas regras é assim. E eles E isto precisam, não não tem que é? ser autoritário, isto não tem que ser Uhum. de forma autoritária, que é assim, ele vai se sentir frustrado. Filho, eu percebo, eu também ficaria super E não tem frustrada. assim tão mal a frustração. E a frustração é É ótimo. Eu ótimo. acho que é, eu fico maravilhada cada vez que há um dizer assim, olha, maravilhoso. Quanto mais Uhum. cedo ele souber lidar com aquilo ou ela souber É lidar com verdade. aquilo, melhor. Nós estamos mais preparados para a Muito frustração do que melhor. eles, porque nós éramos frustrados o tempo todo, não é? Vai para o Não, teu não, quarto. e era, não, e Ah, pior, não sei o quê, não e, tinhas não, nada e a nem fazer. sequer piávamos, não é Sim. assim? Íamos para os jantares infernais dos nossos pais e a Uhum. gente Estávamos ficava lá ali. e tínhamos que dormir onde tivesse. Estou Sim. cansada, tá, olha, dorme. Deita-te aí no sofá. Deita-te aí, duas cadeirinhas viradas ao Exatamente. contrário e dorme aí. Não Exatamente. é? Portanto, a gente já os deixa e ainda bem que assim é. Agora, uma coisa é permissividade, outra coisa são limites. Uhum. E esse é o nosso papel. Uhum. Não é? Portanto, impor aqui os limites corretos para. Na literacia financeira infantil, qual que achas que é assim o grande erro que nós estamos a cometer, que ainda cometemos?
que os pais Olha, fazem? existe um erro, que é achar que remunerando cá em Portugal não existe tanta a questão da remuneração das tarefas de casa, mas existe imensa remuneração ou recompensa das notas de escola, Certo, péssimo. que é péssimo. Isso é uma obrigação deles e acabou. Porque é assim, quando existem coisas na nossa vida que nós temos que fazer pura e simplesmente porque temos que fazer, Uhum. não é? O estar em sociedade, o viver em família, a empatia, porque depois nós queremos um conjunto de competências, lá está, queremos igualdade, diversidade, inclusão, mas depois não criamos este sistema em casa, Certo. não é? Como é que nós criamos generosidade, empatia, quando aquilo que a gente faz com os nossos filhos, no lado, por exemplo, da escola, é comercial? O conhecimento é uma transação. O que eu estou a dizer é, eu pago-te para tu seres bom aluno. Porque é assim que ele vai dar valor ao trabalho. Não tem nada a ver. Não. O autoconhecimento, Porque trabalho também não é e porque trabalho conhecimento, não não é é? conhecimento. Exato. Eu tenho que ser, e eu costumo dizer lá em casa, ainda ontem tive essa conversa com o Tomás, que ele estava a estudar, e eu disse assim, Tomás, não é o teu trabalho, é tu tens que estudar. És tu que vais decidir se queres ser bom aluno, médio ou mau aluno. Porque é óbvio que se me perguntar assim, o que é que tu queres, mãe? Eu gostava que tu fosses médio ou bom. Uhum. Agora, és tu que vais ter que perceber em que sítio é que tu queres estar. Eu estou cá para te ajudar no sítio onde tu quiseres estar. Obviamente, se tu me pedires ajuda para ser mau, não precisas da minha ajuda. Não precisas da Sim. minha ajuda. Agora, para ser médio ou bom, eu estou cá para te ajudar. Porque na realidade isto só vai ser útil para ti. Uhum. Tu tens que ser bom para ti. Não é porque o amigo teve a nota A ou a nota B ou porque a mãe ou o pai ficam muito felizes porque tu é que tens que ficar feliz Uhum. contigo. Claro. Tem que... Porquê é que a gente continua a estudar, a maioria dos adultos, então principalmente quando chegamos aqui a uma determinada, depois dos 40, a gente começa a fazer muito a questão do autoconhecimento, os retiros, a meditação, perceber melhor o que é que está cá dentro, Uhum. etc, etc, etc. Porque a gente começa a perceber que realmente quanto melhor a gente nos conhece, quanto mais conhecimento a gente tem, mais avançamos. Certo. Então, mais uma vez, então isto não é suposto a gente começar a criar isto e a fomentar isto desde crianças? Então De eu vou começar... borla, de E borla. não Só é? só pelo prazer Pelo de que prazer. isso nos Veja, traz. eu leio um livro porque me pagam. Uhum. Eu leio um livro porque me dá prazer. Ou porque eu quero saber Também é mais. errado, não é? Pagar Claro. para ler livros, pagar Porque depois pelo a conhecimento. questão é que quando nós Pela viramos... descoberta, não é? Pagar pela descoberta não Quando faz nós sentido. viramos tudo uma transação comercial, na realidade a mensagem que nós estamos a transmitir aos nossos filhos é que tudo tem uma recompensa financeira. E depois o problema é que nós pais fazemos isto, mas depois não estamos disponíveis para quando o nosso filho nos diz coisas como em casa. Que de certeza que já aconteceu ou já ouviste falar sobre isto. Que é o puto está na cozinha e a gente diz assim, trazem um copo de água à mãe, faz favor. Quanto é que me pagas? Exato. E os pais ficam possessos com isto. Sim. Dizem assim, o quê? Estás a brincar comigo? Mas aprenderam Mas fomos com os nós pais. que ensinámos Uhum. isto. Certo. Não é? E as notas de escola é a mesma coisa. Que é, quanto é que me dás se eu tiver muito bom? Uhum. Tu é Desculpa. que tens que ter muito bom. Exato. Eu, para mim, se tiveres um bom ou suficiente, pá, tu é que sabes o que é que queres ter. Certo. O que é que tu queres ser? Uhum. O que é que tu precisas? O que é que tu queres ser? Ai, quer ser astronauta. Então o que é que tu precisas de ter para ser astronauta? Sou eu que vou ter? Não, eu já fiz o meu caminho. As Estou cá para te tarefas ajudar. domésticas então também não devem ser Não devem ser remuneradas. remuneradas, Então, porque faz parte da então a mesada é que é talvez o mais A certo, ou mesada, não? existem várias formas. Ok. Porque Olha, eu vou tirar notas. Tirem existem notas. variedíssimas formas. Eu sou altamente apologista da mesada, até porque o Nós sistema temos lá em casa. Até porque a mesada, que também é outro mito, não Também existe uma única mesada. E também protege os pais. E existe um sistema de mesadas, que às vezes as pessoas também não têm esta abrangência. Quando a gente fala de mesada, a pessoa acha que é só o dinheiro que eu entrego de forma regular e periódica, com um determinado valor, todas as semanas, todos os meses, etc. Na verdade, existem 9 tipos de mesada. Desde a mesada simbólica, que é uma mesada que não tem periodicidade definida, que não tem um valor fixo e que é dada, por exemplo, ali entre os 2 e os 5 anos. A maior parte das crianças de 2 anos já recebe mesada e os pais não sabem. Que é aquela moeda que a gente dá por graça para eles irem pagar o pão. Se for utilizado de forma intencional, para eles continua a ser uma graça, mas para nós é intencionalmente começarem a perceber que há moedas de cores diferentes, tamanhos diferentes, pesos diferentes. Se comprares isto, não podes comprar aquilo. Escolhas. Ou Certo. seja, nós estamos aqui
Ah, e trazendo um bocadinho a pergunta que tu me fizeste há pouco, como é que então nós trazemos este conhecimento de forma lúdica? Uhum. Assim. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu, ao dar-lhe moedas, tamanhos e cores diferentes, pesos diferentes, eu estou a estimular uma coisa que nem preciso de abrir a boca. Porque eles próprios vão dizer assim: porquê é que esta moeda é amarela? Porquê é que aquela é branca? Uhum. Porquê é que esta. Às vezes a gente nem se apercebe de É o coisas que eles se peso. apercebem. Porquê é que esta é mais pesada do que aquela? Porquê é que esta é escura? Porquê é que isto custa tantos euros? Uhum. E às vezes nem é o valor. É assim, não cabe nestas moedas, Sim. não é? Portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer? A potenciar e a utilizar as características naturais com as quais nascemos. Curiosidade, Uhum. motivação natural. Portanto, eu não estou a fazer mais do que a potenciar aquilo que são as tais características que nós vamos perdendo ao longo do tempo, mas que nós temos formas de as ir mantendo. Uhum. Quando E nós potenciamos e desenvolvendo até. desenvolvendo, Uhum. porque se são competências, elas são treináveis. Claro. Quando nós treinamos escolhas, e às vezes escolhas pode ser do género, e isto mais uma vez trazendo aqui, por exemplo, a parentalidade consciente ou positiva, para evitar as brigas da manhã. É sempre uma briga para sair de casa, despachem-se. Se eu no dia anterior disser assim, olha, tens esta roupa ou esta para escolher, ele já sabe que só tem aquela ou aquela. Uhum. Estou a treinar escolhas. E estou a evitar conflitos de manhã. Certo. Portanto, estou a trabalhar várias coisas. Não estou Uhum. a trabalhar só uma competência que é essencial nas finanças, mas que é essencial para a vida. Não é? Uhum. Escolhas vão estar presentes sempre, em tudo o Uhum. que a gente faz na nossa vida. E por isso Exato. é desta maneira Uhum. simples que nós trazemos a educação financeira. Voltando às mesadas. Depois existe ali um processo, ali dos 5, 6 anos, Uhum. em que nós estabelecemos então aquilo que eu chamo a espinha dorsal das mesadas, que é a mesada educativa, e que tem sim um passo a passo para ser implementado e sendo Devemos implementado. sempre, devemos ter uma mesada. Eu sou apologista que se deve Ok. ter uma mesada. Mas há pais que não querem, até porque há pessoas que dizem assim, porque podem não ter condições. O Uhum. sistema de mesadas, e por isso é que elas são 9, é aplicável a todas as famílias de todos os estratos sociais. Certo. Porquê? Porque existem Está sempre dinheiro a mesadas, gastar, não é? Há e não sempre. é só isso, e existe o próprio sistema de Uhum. mesadas, por isso é que ele é um sistema, pode alimentar a forma de financiamento da mesada. Exemplo, existe uma mesada que é a mesada da poupança. O que é que isto quer dizer? Eu pertenço a uma família em que o orçamento é muito apertado, muito limitado, mas eu tenho que pagar contas, a água, a luz, etc. E vamos imaginar que eu até tenho, tipicamente, todos os meses que pagar uma conta da luz de 20 euros ou de 25 euros. Se eu trouxer os meus filhos para dentro do orçamento familiar, de forma lúdica, Uhum. que assim, olha, nos adolescentes já podemos até mostrar a fatura, que é uma coisa que muitas vezes a gente acha que eles já sabem, mas eles não sabem, porque a gente nunca lhes explicou que a luz, quando a gente liga ao botão, está ligado a um Exato, por contador, acaso acho que os e meus que, filhos nunca olharam para uma fatura. que é o normal, a gente usa muito a expressão do apaga a luz que eu não sou sócio da EDP. Ele não Uhum. percebeu nada desta frase, né? Certo. Apaga a luz só. Porque ele não sabe o que é ser sócio e muitas vezes nem sequer sabem o que é EDP. Ainda por cima Exato. agora já existem imensas. Portanto, nos adolescentes a gente já pode trazer esta coisa mais formal. Uhum. Nas crianças pequeninas a gente tem que dizer assim, olha, cada vez que tu ligas o botão ou abres a torneira, existe, e podemos ir lá mostrar fisicamente e devemos ir mostrar, está O aqui este contador. contador que mede, conta a quantidade de água e de luz que nós gastamos. E depois temos que pagar em moedas, ou para Uhum. eles perceberem. Até quando já souberem os números, até é bom irem, se calhar, lá E tirar eles o isso é número. outra coisa mágica que acontece. A minha filha tem 5 anos, como deves imaginar, face àquilo que o sistema de ensino onde eles estão, eu estimulo zero para os meus filhos aprenderem competências antes do tempo. Zero. Sim. E a minha filha aprendeu a contar e a fazer contas simples de matemática sozinha. Por causa das moedas. Sozinha. De somar e de subtrair. E Certo. tem 5 anos. Tu estimulas zero, só que ela faz contagem das moedas. Pois, e ela tem um mercado também agora. E agora tem o mercado, claro, agora tem que fazer Ela trocos. tem um mercado. Que os trocos é sempre as moedas inteiras, não é? Uhum. Toma 10 moedas, não interessa, Sim, mas exato, que giro. para ela é contagens, não é? Sim. Mas voltando aqui a E este era assim, o tostão, não era? Era. Exato. Voltando aqui a este raciocínio. Então, como é que podemos utilizar, por exemplo, a mesada da poupança nesta família? Se eu disser assim, olha, se nós conseguimos todos, um objetivo de família, todos poupar 3 euros na fatura do próximo mês, esses 3 euros revertem para a tua mesada. Uhum. Ou seja, o sistema de mesadas tem formas Certo. de retroalimentar, E ser mais eficaz até na. e até ser mais eficaz, é tudo oportunidades de aprendizagem. Uhum. Outra que o Tomás descobriu agora, ou melhor, começou a utilizar mais agora. Não vou dizer a marca, mas há um grande supermercado que foi reformulado agora há pouco tempo lá ao pé de nós, azul e amarelo, que já deves saber qual é, Uhum.
e que tem umas máquinas que dá para pormos as garrafas de água. Certo. E aqui, o que é que ele percebeu? Que se metesse lá as garrafas de água, aquilo dá uns talões para se poder gastar na loja. Exato. Como eu costumo lá ir, o que é que eu combinei? Olha, tu juntas as garrafas, portanto, aquilo que é lixo para os outros, para ti, pode ser uma forma de rendimento. E ainda por cima, no dia que ele foi fazer Era isto, como foi eu era muito. pequenina e ia ao papelão, sabe? Foi, E sei também perfeitamente. também ia ao E vasilhame. ao O vasilhame, meu pai podíamos deixava-me trocar. fazer. Olha, o meu pai que não sabia nada disso, Mas às literacia. vezes, mas porquê? Porque às vezes fazia-se, era intuitivo, Era Rita. mais, Era tudo muito era mais intuitivo. simples do que. Quer dizer, era mais prático do que hoje E em porque dia, era não é? intuitivo, a gente utiliza, isso é normal, e eu costumo dizer que é assim, os nossos pais fizeram o melhor que puderam com as Claro, ferramentas que tinham, claro. Como com o que nós estamos a sabiam, fazer, como não nós é? estamos a fazer, não é? Hum. De certeza que daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás Aí, porque é que e não? alguém nos vão dizer assim, epá, tu fazias isto, Certo. aquilo e outro, porque não tínhamos esse conhecimento, não é? Claro. E está tudo bem, está tudo certo. Uhum. E o que é que ele entendeu? Só para concluir o raciocínio, que mete lá as garrafas, sai as senhas. Eu, como gasto no supermercado, disse, olha, a mãe dá-te o dinheiro das senhas, porque a mãe vai gastar Vai no gastar? supermercado e, portanto, tu recebes esse dinheiro, É um trabalho. não é? É uma E o que é forma que de ele trabalho, percebeu? não é? Aquilo que é lixo para os outros, Uhum. para ele é uma forma de rendimento. Portanto, os resíduos, é uma mesada ecológica, Uhum. e ele entendeu que é uma forma de gerar dinheiro. E ainda por cima, no dia que ele foi fazer isto pela primeira vez, eu adorei, porque foi uma coincidência, mas foi espetacular, porque chegou uma senhora com 7 sacos enormes, com garrafas de água, de plástico, Sim. que ia lá para fazer este mesmo processo para uma instituição. E então ele percebeu, estamos Uhum. outra vez a trabalhar aqui uma competência importantíssima da Certo. empatia, da Da generosidade e que o dinheiro solidariedade. também serve para ajudar os outros. Uhum. E ele entendeu, porque eu depois percebi logo pela quantidade de garrafas, que disse assim: diga uma coisa, é para uma instituição. E os olhos do Tomás brilharam. Uhum. E eles disseram assim: ah, mãe, então quer dizer que a senhora põe estas garrafas todas e estes talões dá para ela poupar na conta para os Para senhores os que meninos. precisam. Sim, rapaz. E eu disse assim: exatamente, filho. Uhum. Estão a giro. Portanto, ou seja, lá está. Quando vês, já não consegues desver Sim. e tens aqui uma panóplia dentro daquilo que é o leque das várias mesadas para trabalhar. A mesada de Sim. terceiros, que é as prendas que recebem dos avós, dos padrinhos, Uhum. dos amigos. Pronto. E depois tudo roda em função desta tal mesada educativa que tem o tal passo a passo. Porquê? Porque depois existe um sistema de separação de dinheiro consoante objetivos. E, portanto, vamos introduzindo ludicamente aqui conceitos que são fundamentais. É tal viagem, ou tal, por Por exemplo, exemplo, não se é? se é o Normalmente objetivo da por exemplo, os família. 3 cofrinhos, Ai, que é deixa-me uma. mostrar. Falta só, Eu só me tive aqui esqueci um de trazer uma presentinho. carteira. Falta aí Calma, uma carteira transparente que eu depois mando. tive aqui um presentinho muito giro, que são 3 porquinhos milheiros transparentes, porque Transparentes, porque eles têm, lá está, têm que ser visuais, eles precisam de ver o dinheiro a crescer. É um estímulo, lá está, mais uma vez, um estímulo. já está, lá está, que já fazíamos isso antigamente, do porquinho, mas Mas era agora opaco. percebeu-se. Porque é que a gente abanava? Porque a gente precisava de perceber, era da maneira como nós percebíamos que tinha muito ou pouco dinheiro lá dentro. E agora eles acabam por ter, através da visualização dos Espera, porquinhos. tenho aqui um voucher com dinheiro, os meus filhos vão adorar isto. O que é que isto significa? Não, isso é para quem quiser. Isto aqui é da tua empresa É. que tu criaste depois de Eu depois, entretanto, criei há um a ano e Hey meio. Money. A Hey Money. Criei há um ano e meio. Este projeto começou por ser um projeto e que agora já é uma empresa e que ajuda pais, famílias, Que pais e giro. educadores a ensinar e a educar financeiramente os filhos. Isto era um possível presente de Natal, por Isso era um exemplo? possível presente de Natal. Que giro. Muito giro. É um voucher, aqui é 163 €, tipo, que os pais podem, Os pais têm esse, compram dinheiro e depois quando fazem esse oferecem. QR Code, chegam lá e têm Certo, esse que desconto direto máximo. nesse mini cursinho, que É isso ao fim e ao muito. cabo é um mini cursinho, esse em específico, só para aprenderem a utilizar os cofrinhos, Sim, que é os 3 cofrinhos mais um. Porquê? Porque cada um tem uma estratégia, cada um tem um objetivo. Eu costumo dizer que eles são os nossos aliados, são tipo uma espécie de caixa de ferramentas, sim. em que cada um tem um objetivo e a forma como eles se introduzem também tem uma lógica. Portanto, a gente começa por utilizar a carteira e o cofrinho dos sonhos, e tem uma lógica e está ligada, lá está, ao neurodesenvolvimento das Uhum. crianças. A carteira, porque eu costumo dizer que nós não aprendemos a conduzir os carros vendo conduzir carros, nós aprendemos a conduzir carros guiando carros, e Então portanto eles precisamos de uma precisam carteira. de ter a carteira e de gastar dinheiro para aprender a conduzir o dinheiro, Uhum. precisam de tomar decisões sobre o dinheiro, precisam de sofrer as consequências das suas escolhas Claro. para irem afinando esta rota. Uhum. Portanto, a carteira é muito importante nesse objetivo.
O sonho, porquê? Porque nós precisamos de começar a estimular aqui o pensamento de longo prazo e de esperar por algo maior. E tem que ser através do sonho e não do investimento, que normalmente é a tendência, principalmente de papais que começam a querer, que estão Uhum. agora neste processo da literacia financeira, que é, não, meu filho tem é que investir já, que é para o dinheiro. Certo. E está errado. Está errado porquê? Porque o período temporal das crianças não é o mesmo do adulto. Claro, e eles querem aqui e agora. E, portanto, nós precisamos de ir fazendo as Eles coisas ainda não têm baby aquela step. coisa do Exatamente. futuro, não é? Como O nós, que é futuro o para uma adulto. criança, para termos uma ideia, o curto prazo de uma criança é 3 meses. Sim, Médio prazo é 3, 6 meses. Longo certo. prazo é até 1 ano. Sim. Não é? E quanto mais pequeninas são, mais fracionado ainda é este Certo. tempo, não é? Porque é que as crianças, quando nós somos. E já passaste por isto, quando a gente os vai buscar à escola fora da rotina, eles perguntam assim: mas é antes ou depois do lanche? Uhum. Antes ou depois da cesta? Porque Sim. eles precisam de balizar o tempo consoante a rotina. Tens imensos psicólogos que já tiveste aqui também, como eu sei, que falam exatamente da importância das rotinas, não é só porque sim. É Sim. porque também tem a ver com isto, com a construção das sinapses dentro do nosso cérebro. É uma construção. Certo. E, portanto, eles precisam de ir construindo e temos que respeitar isto, não é? Então, E, giro. portanto, o respeito também dos cofrinhos tem a ver com isto. O sonho, porquê? Porque nós precisamos de estimular para algo que eles queiram muito, mas dentro de um curto espaço de tempo deles. Uhum. À medida que esta construção vai ser, e com eles é super rápido, super rápido. Sim. À medida que isto vai ser construindo, depois aí sim. Depois acrescentamos outro cofrinho, que é assim mais para um longo prazo, e assim depois já é o dinheiro, que é o cofrinho do tesouro ou o cofrinho do Uhum. investimento, e depois sim introduzimos o cofrinho da doação. Aqui também normalmente tem que ser para perguntar, mas o da doação não devia entrar antes do investimento? Não, porque as crianças são egocêntricas. Exato. E portanto, nós temos E, também, ou e lá tínhamos, está, porque a neurociência também explica isso, que elas estão a desenvolver o seu cérebro, não tipo ainda o não, ainda olhar sobre os estão outros. viradas para dentro, É aquele não é? O eu, córtex o córtex central, não pré-frontal, sei, a exatamente. frontal. Portanto, elas estão completamente viradas para dentro e existe Exato. também, e também te lembras disso, nós passámos muito por isso na infância, que era principalmente ali até aos 4, 5 anos, em que se nós não partilhássemos as coisas, tens de Exato, partilhar. partilhar. E é completamente contra a natura. Uhum. Contra a natura. Isso E vem não é mais por tarde, mal, é porque não temos essa capacidade. claro. Nós estamos completamente virados para dentro, estamos a descobrir o nosso eu, a descobrir a nossa voz, Uhum. a descobrir que temos mãos, a perceber que os nossos pés andam. E portanto, Sim, fazer tudo isto sem perceber a biologia e a exato. neurociência, não é? Sim. Ahm, É engraçado como tudo se encaixa tudo e se todas encaixa. as E foi áreas. muito isso que eu quis trazer Uhum. com a Emoney e mostrar que realmente isto é uma construção, que não há uma do género, agora é finanças. Não, isto é Certo. um. Faz Educar é parte. isto tudo. É 360. Educar é isto tudo. Adorei ter-te cá, foi mesmo bom. Olha, eu é que adorei, isto passou num Num ápice. ápice, não é? Num ápice. A gente agora ficava aqui. Claro, eu ficava já aqui a tirar notas. Queria saber como é que as pessoas te podem acompanhar. Na tua página pessoal e tens também aqui da. Tenho a página da Imani, tenho a minha. Uhum, Cristina Judas no Instagram chegam rapidamente a mim. uhum. Qual é a Ah, melhor? As a duas. Cristina Judas, chegando à Cristina Judas, Sim, a Imani é quase que inerente, mas pronto, é a história é a da marca, claro. portanto tem menos pessoas, obviamente, do que a minha, mas onde eu partilho mais coisas Uhum, é na minha, ok. onde tem dicas todos os dias, tem o meu podcast, eu tenho um podcast dedicado Ah, só boa. à educação financeira E, infantil. e também fazes workshops e não sei o E quê. tenho programas para pais e educadores, Boa. também formo educadores financeiros infantis, portanto estou a Pode ser que um começar, dia vás às escolas. já vou, Já vais? já vou e já começo a ser convidada também pelas câmaras, Mas, o que achei mas a ótimo. ir falar, ainda não a formar professores. Isso é o que vamos começar a fazer em 2025, é o Boa, objetivo de 2025. boa. Portanto, é termos exatamente uma mentoria específica para formar Educadores educadores e financeiros professores, exato. infantis. Portanto, as pessoas terem as competências necessárias para poderem levar isto para a Uhum, sala de aula. uhum. Na primária é mais fácil, não é? Porque os tostões é mais fácil. Agora, quando eles começam a Têm fases crescer, diferentes sim, de maturidade, ou seja, há coisas nos adolescentes que nós não conseguimos, que é mais fácil na adolescência por uhum, força do desenvolvimento cerebral que eles já têm, mas há coisas que são muito mais engraçadas na sim, primeira infância. sim, E por isso, lá está, nós seguindo aqui os estágios de desenvolvimento e introduzindo as ferramentas, porque depois as ferramentas são as mesmas, mas elas vão alterando a forma como nós as certo, aplicamos consoante o estágio de desenvolvimento. Portanto, eu já começo a ter vários convites também de câmaras, que estou a achar muito interessante. As boa. câmaras a quererem levar isto para as Isto é escolas e para muito os pais. importante, uma sociedade, não é? Consciente Eu, e eu sou apologista de com que conhecimento. se nós queremos
mudar o país e nós refilamos muito, não é? Uhum. Queixamos-nos muito. E eu costumo dizer o que é que nós podemos fazer para Certo. contribuir para. Uhum. Que sociedade é que a gente quer? E o que é que a gente pode Então fazer para bora lá. melhorar essa Uhum. sociedade? E eu acho que os filhos, não é? São o futuro Sim. são sempre o futuro, não é? E são sempre uma melhor versão de E nós eu e acredito podem que são ser, não sempre é? uma nossa melhor versão Uhum. se nós intencionalmente os Certo. prepararmos para isso. Adorei, foi ótimo mesmo, Obrigada, Rita, obrigada. também adorei. Espero que tenhas um ano 25 espetacular e que passes todo esse E tu conhecimento. também, Rita, e tu Foi também. Muito mesmo bom obrigada. estar aqui nesta viagem. Obrigada. Obrigada. Beijinhos, boa semana. Beijinho grande. É o que vivemos desta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor.